Inicio a costura da minha salopete vestido pelas pences. Então, eu fecho as pences do tecido principal do tweed e também as pences de busto do forro. Tanto as pences de busto do tweed, a gente já adianta, já fecha primeiro elas, com retrocesso no início e retrocesso no final, e a pence você vai afinando, né, até chegar ao ponto que você marcou. Aí você dá um retrocesso, ou então tem gente que também pode dar um nozinho na linha. Então, você faz isso tanto no principal como no forro. Aí, eu tô fechando as pences do forro. Agora, vamos fechar as laterais, tanto do forro, como eu tô mostrando pra vocês, como do tecido principal. E com a costura que você deixou para margem de costura, né, que eu deixei 1 centímetro, você vai e fecha as laterais da peça. Daí, eu mostro direito com direito para poder fechar as laterais com uma costura, com 1 centímetro que foi a margem que eu deixei. Aqui eu já fechei as laterais do forro e passei a overlock para dar o acabamento. E agora, vamos fechar a lateral do tweed para já dar início à montagem da peça. Aqui eu tô mostrando pra vocês que como eu fiz o bolso para poder desfiar nas laterais dele. Costurei com 1 centímetro ao redor do bolso e depois fiz o desfiado, né? Pra ficar aquele desfiado e não ter o problema de, no futuro, esse tweed desmanchar. Aí eu tô mostrando pra vocês que agora eu comecei a desfiar. Aí você desfia ao redor do bolso, deixando um desfiado uniforme, né, do mesmo tamanho, para poder ficar bonito na peça. Então, aí eu tô mostrando pra vocês que desfiei toda a lateral ao redor do bolso por inteiro. Mil perdões por essa filmagem que realmente não ficou aparecendo na câmera, tá? Aqui eu já tô mostrando pra vocês como é que ficou o bolso com o desfiado e sem o desfiado, né? Antes. Eu achei mais bonito com o desfiado, aí fiz com o desfiado. Agora, vamos para a preparação da alça. Aí, eu tô mostrando 30 centímetros, mas na verdade eu cortei com 25. Daí, você tem que medir em você para ver qual é o tamanho da sua alça. Deixei 1 centímetro nas laterais para poder fazer a costura. E vou cortar, mostrei com 30, mas repito, cortei com 25, porque depois eu vi que eu cortei a mais, para o meu tamanho, que é P. Eu utilizo o cortador e a tábua de corte, que fica eu prefiro, fica um corte mais preciso.
para fazer o corte nos tecidos. Você vai cortar 4 vezes, né? Porque vai ser forrada essa alça. Para cada lado, 2. Esse elástico é de 5 centímetros, então eu vou cortar, tirar 1 centímetro para deixar ele com 4 centímetros. Agora vocês podem ver o tamanho que ficou do elástico das duas partes da alça, que vai ficar desse jeito assim, ela toda forradinha, e o tamanho do elástico. Não vai franzir tanto, é mais para segurar e a alça não ficar caindo. Eu preferi, fica mais confortável. Aí agora você coloca direito com direito, o lado certo da peça com o lado certo, para poder fechar, onde eu vou mostrar para vocês, nas laterais, nas duas laterais. Na parte de cima e de baixo não fecha. Tá aí o resultado, como fica. Não fica tão franzido, mas quando coloca na peça, ela não fica caindo essa alça, fica muito confortável. Agora eu vou mostrar para vocês, já costurou de um lado e de outro com 1 centímetro e agora eu estou virando essa alça. Agora devemos passar para assentar as costuras, as duas alças. Agora vamos passar o elástico por dentro dessa alça, você com a utilização de um grampo ou então de um passador de elástico, você vai introduzir esse elástico na alça e ela vai ficar toda cobertinha, toda embutida a costura. Aí você prende as laterais, esticando, puxando o elástico para poder dar aquele pequeno franzido. E posteriormente a gente vai costurar com 1 centímetro nas laterais, ficando dessa maneira que eu tô mostrando, as duas costuras. Agora eu mostro que eu marquei os bolsos para poder fazer a costura. Aí agora vamos colocar as alças, você alinha com a cava, como eu tô mostrando pra vocês. Alinha não, deixa 1 centímetro, porque vai ter a costura do forro com a cava, então deixa 1 centímetro aí e costura direito com direito da alça com a cava, para quando virar ficar assim. E depois que colocar o forro, vai ficar tudo embutido. Agora vai ser a colocação do forro, então você primeiro coloca a alça e os bolsos, para ficar melhor para costurar, né? A alça tem que ser antes de colocar o forro para ficar embutida e os bolsos para facilitar na costura. Aí agora você vai colocar o forro direito com direito para poder passar a costura e todas as costuras ficarem embutidas na peça. Aí passa a costura aí onde eu tô indicando para vocês, de um lado até o outro. Após costurar o forro com a peça principal, você vai desvirar e todas as costuras elas vão ficar embutidas. Como eu tô mostrando para vocês, vai ficar um acabamento lindo, limpo e uma peça maravilhosa. Façam desse jeito que vai ficar perfeito. Agora eu tô mostrando para vocês a fixação do botão no bolso antes de fechar toda a peça. Então, você já posiciona, marca direitinho para ele ficar central no bolso e já prega o seu botão no bolso da sua salopete. Coloquei a peça no manequim para ver mais ou menos como é que ela tá ficando e vamos dar continuidade. Agora a gente vai fazer a costura de peso. Você coloca toda a sobra da costura onde você juntou o forro ao tecido principal, ao tweed, você coloca toda aquela sobrinha pro lado
do forro e faz uma costura de peso para que esse forro não fique virando, não fique passando para frente, né, para a peça, para ficar aparecendo na peça. Então faz isso em toda a extensão da colocação do forro. Agora eu estou mostrando para vocês como é que ficou a costura de peso que a gente faz no forro, para ele não ficar virando para a parte da peça, da frente. Fazer a troca do calcador para o calcador de zíper invisível. Nesse caso aí eu uso um calcador de zíper comum, que aí com ele eu consigo também fazer o zíper invisível, acho até melhor. Esse aí que eu estou mostrando para vocês. Vem na máquina já, em todas as máquinas já vem ele. Agora eu vou começar a pregar o zíper invisível. Pode ver, eu não encontrei um zíper da mesma cor, então coloquei esse azulzinho claro, que como vai ficar invisível, só vai ficar aquela partezinha de puxar, né, do zíper aparecendo, aí foi tranquilo, não interferiu. Zíper invisível colocado, pregado, ó, quando fecha tem que ficar assim, bem invisível. Agora eu vou mostrar para vocês como embutir o zíper. Primeiro eu tô cortando essa parte aí de cima do zíper, mas nas outras peças que eu fiz outra peça dessa, eu não cortei não, eu achei melhor dobrar. Aí eu não costurei o forro, deixei 1 centímetro aí sem costurar, e você vai tombar a parte do direito do forro com o direito da peça, para poder costurar aí em cima do zíper. Tem esse detalhe da marca que eu preguei errado, eu coloquei no avesso, aí depois eu tirei e coloquei no direito. Por isso que ela tá aparecendo aí. Agora na máquina você vai costurar e sentindo os dentinhos do zíper para não costurar nele, só ao lado dele. Você pode até usar o pé de zíper, que fica melhor, que é metade. Fica mais precisa a costura. O zíper fica todo embutido, como vocês podem ver. E agora a gente vai fechar tanto o forro como a peça principal. Utilizando o mesmo calcador de zíper, eu fecho a peça principal de tweed e o forro fecha com a mesma distância da costura do zíper, para ficar bem certinha na parte de trás do vestido. Não fazer papo. Sabe como fica fazendo um volumezinho? Aí eu já observei que é desse jeito, que é quando não dá a mesma distância. Aí você vê a mesma distância, usa o pé do zíper, que é mais fácil, a metade, e costura para fechar a peça. Pronto, o zíper colocado, fechou a parte que faltava da peça, tudo ok. Agora vamos para a barra. O forro eu vou deixar a barra em overlock, que eu cortei menor. Eu podia ter embutido também, mas eu cortei menor. E a barra eu vou dobrar 2 vezes e fazer a barra. E agora o resultado da peça. Eu amei essa salopete, tive inspiração em uma que eu vi na Zara. E eu amei, amei, amei. Espero que vocês tenham gostado, tenham assistido até o final e façam a sua também. Beijos e obrigada!